A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Eu glorifico o nome do Senhor. E glorifico a Deus, porque o Senhor, eu falo que a maior riqueza que nós temos, irmãos, é algo que o Senhor prepara para nós, lugares que o Senhor prepara para nós. E a maior riqueza é estarmos na presença do Senhor. Amém? Como aqui é tão pequenininho, fica difícil a gente não querer ficar em cima do púlpito, porque eu tenho costume de ficar embaixo, eu gosto de ficar mais juntinho com os irmãos. Então eu louvo o Senhor, agradeço a Deus, viu, irmã Débora? Eu louvo o Senhor, aquele dia que eu falei com você, e ali sobre aquelas moças, e por isso que eu falo, por isso que é bom, porque aonde nós vamos, o Senhor envia pessoas para nos ajudar. E ali eu falei algo com ela, que eu estava levando 4 moças, ali no Pastor Fábio, e essas 4 moças se prostituíam, veio para cá, para Salvador, para prostituir. Todas as 4 aceitaram Jesus. Todas as 4, antes dela ir embora, o Senhor trabalhou na vida de cada uma lá, dentro da loja. E eu tenho visto, irmãos, Deus fazendo grandes coisas. E eu confesso, quando o pastor falou comigo, falou assim, na primeira você vai dar uma palavra, mas ficou aquela coisa assim, e eu dispus a colocar diante do Senhor, e o Senhor começou a me chamar a atenção sobre uma palavra. Eu comecei a estudar essa palavra. Eu falei, vai Senhor, que se eu tiver oportunidade, eu estava sentindo um desejo muito grande de estar aqui. E ali o Senhor começou a ministrar o meu coração, irmãos. Eu acho mais lindo do Senhor, que nós, tudo que o Senhor vai tratar conosco, o Senhor vai nos usar, Ele também coloca a gente na posição para ver se nós verdadeiramente estamos fazendo aquilo que verdadeiramente a palavra do Senhor fala. Amém. E irmãos, eu estava ali, nós vamos estar falando sobre Isaías 61. Isaías 61. E eu estava ali, e o Senhor, eu ali estudando, e eu falo, Senhor, na realidade sempre eu estudo porque nós temos que dar o melhor para o Senhor. Ainda assim mesmo eu penso que eu não dei o melhor para o Senhor. Eu poderia ter mais tempo para estar com o Senhor. Porque quando nós estamos mais tempo com o nosso amigo íntimo, mais ainda Ele fala conosco, mais nós entendemos, mais a palavra vai entrando no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. E aqui, irmãos, eu quero, junto com os irmãos, nós vamos estar meditando na palavra. Aleluia. E assim como Deus conduzir a palavra, eu sei que eu falo com o Senhor, Senhor, eu sou apenas voz do microfone para transmitir. Porque se não for o Senhor na minha vida, o que Deus tem passado todos os dias, esse alimento que nós buscamos, nós muitas vezes de nós mesmos, nossa Simone, a natureza aqui, a humana, não teria nada. Mas quando nós alimentamos da palavra, da água, do alimento do pão vivo, todos os dias nós temos algo para passar para alguém que precisa. E por isso que o Senhor me levou a meditar dentro dessa palavra. Aleluia. Isaías 61, eu quero falar que, pastor, o Senhor, essa palavra é para o Senhor também. Porque o Senhor te chamou, Ele te ungiu. Ele derramou sobre ti uma fonte de águas vivas. E é quando eu tenho falado em Minas, são poucas as pessoas para a glória do Senhor. Essa unção que é preciosa, e não é para qualquer um, é para quem Deus chamou, separou e escolheu. Tem muitos são chamados até escolhidos, mas não é para qualquer um que o Senhor dá. Essa pérola, essa unção diferenciada. Eu posso te falar porque eu conheço muitos ministérios, e são poucas as pessoas que eu vejo com essa diferença, porque não é o Senhor, mas é o Senhor dos Senhores que usa. Quando você abre a boca, quando o Senhor coloca a mão ali no violão, você pode ter certeza, muitas vezes não pode abalar, humanamente vendo, mas o Senhor está mudando o cativeiro, o Senhor está transformando, o Senhor está visitando, o Senhor está trabalhando nas famílias. Então, e você tem honrado ao Senhor. Na simplicidade, o Senhor tem te honrado também. Às vezes as pessoas precisam ver grandes coisas para ver que um homem é um grande homem do Senhor. Mas às vezes é nas pequenas coisas que o Senhor demonstra quão grande é o servo dele. E esta noite, pastor, o Senhor, Ele fala de grandes coisas virás. E grandes coisas Ele vai fazer. Através dessa mensagem você vai entender essas grandes coisas que o Senhor me levou sobre falar sobre o despojo. Quando nós vimos guerrear, os homens ali a guerrear, eles voltavam com despojo. E às vezes nós olhamos hoje, o dia de hoje que nós vivemos, nós falamos, nós guerreamos e não vemos certas coisas. E o Senhor foi me revelando esse despojo que nós recebemos e que tem coisas
é para que nós venhamos receber e vamos alimentar desse grande que no final da palavra o Senhor foi revelando. Amém, igreja? E eu glorifico o nome do Senhor. Aleluia. E no versículo, pode ficar sentados todos à vontade na casa do Senhor. O que nós temos que ter reverência ao Senhor é o coração diante do Senhor, como foi louvado aqui. Amém? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. É consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Amém, irmão? E eu louvo a Deus por isso, porque se o Senhor chamou, e o Senhor começou a falar. Falou assim, hoje eu preparei para falar com a minha igreja, cada vida que está aqui. E o Senhor ali começou a falar comigo, filha, você vai começar a perguntar e vai levantar a mão. Aquele que, aqui ó, essa palavra você sentiu para quê? Realmente para você. Que o Senhor te chamou. Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, que é sobre você. Porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e pôr liberdade aos algemados. Irmãos, quem aqui? Eu sou a primeira, que eu sei que essa palavra o Senhor me chamou. Aleluia. Essa palavra é para mim. Eu quero que cada um levante a mão, quem verdadeiramente o Senhor me chamou para isso aqui, para este chamado. Irmãos, vocês não foram chamados? Não foi chamado com essa palavra? Você não sente que o Senhor te chamou, te ungiu para proclamar boas novas? É para nós abrir para levantar as mãos, aqueles que foram chamados. Aqueles que foram chamados. Amém, irmão? E aí o Senhor foi falando comigo. Filha, pergunta a cada um aqui, se cada versículo, cada palavra, cada um de nós verdadeiramente temos feito isso. Nós temos verdadeiramente levado as boas novas? E o Senhor fez eu refletir sobre isso. Enviou a curar os quebrantados de coração. Nós temos verdadeiramente enviando. Nós temos sendo enviados. Nós estamos verdadeiramente usando aquilo que Deus nos deu. A unção, porque a unção, irmão, é para desfazer as obras do diabo. Os quebrantados de coração. E hoje eu deparei ali na loja, irmãos. Porque o Senhor, Ele faz assim conosco. Eu tenho N experiência com Deus e eu sei que não é nada diante daquilo que Ele tem poder para fazer. E ali entrou aquela mulher, apoiada no marido. E eu pensei, essa mulher deve ter problema, né, mental mesmo. Eu cheguei a pensar, ela deve ser uma pessoa especial. E ali foi arrastada ali na loja e eu comecei a dar atenção, minha irmã saiu, Deus é lindo. Porque foi propósito de Deus. Aleluia. E aquela mulher sem aguentar, ela segurava, sentou ali no banco e ela começava a falar, depois é como a memória dela era tomada, e aí ela tornava a falar outras coisas, e eu falava, tratando ela bem, a outra mulher que foi com ela, e aí eu comecei, o Senhor começou a me incomodar, e eu fui educada com aquele moço, tentando atender ela com muita dificuldade, e eu perguntei a ele, eu falei assim pro Senhor, você não quer uma bermuda? Você não quer isso e tal? Você só está hoje só cortejando, né, que eu vi que é a esposa dele, e ele falou assim, eu estou cortejando essas duas gatas, ele falou assim, uma é minha esposa, que está com problema. E aí foi a oportunidade, irmãos. Porque quando nós falamos que o Senhor nos chamou e nos ungiu, nós temos que estar preparados, irmãos, para fazer a diferença. Aleluia. Aquilo que Deus te chamou, me chamou. E ali o Senhor deparou e Ele falou assim, ela está com depressão. E aí eu lembrei, Senhor, e eu estava estudando sobre isso. Esses cativos, esses aqui quebrantados de coração, esses aqui que estão em cativo, amarrados por Satanás, porque estão com a visão no mundo. E aí o adversário começa a brincar. E eu vi aquela mulher daquela forma, num estado que eu acho que foi um dos piores que eu já vi, uma pessoa em depressão. Porque eu já ajudei outras pessoas. E ali eu fui falando assim com ele, eu falei, moço, o Senhor conhece um que pode mudar a história dela, que tem um médico muito bom? Eu falei assim,
Ele falou, quem? Jesus. O senhor sabia que Jesus pode mudar o estado dela? E ali o Senhor falando dessa palavra no meu coração ali, eu olhei para aquela mulher, falei, a minha vontade é dar aquele abraço nela. E eu falei, Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. E ali eu falando com ela, eu falei, Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode entrar dentro do seu coração. Olha o marido maravilhoso que a senhora tem. Comecei a falar do amor do Senhor, grandeza do Senhor na vida daquela mulher. Ela falou, eu quero, eu preciso. Ela falou, mas eu tenho tantas coisas. Eu falei, mas Jesus, ele pode mudar o seu estado. Sabe por quê? Porque Satanás, ele veio para roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio dar para vida e